Que benção. Gente, como bonito é isso aí. Olha, minha esposa, cadê a minha esposa? Levanta, meu bem. Ela levantou, viu, gente? Vocês ficam tranquilos que ela está levantada. Mas que honra estar com vocês, agradecer o Fernando, toda a equipe, a esposa, a sogra que eu conheci ali agora há pouco, meu parente, né? Oliveira também, não é isso? Que bênção. Antes de tudo, o Euler é um filho amado, uma pessoa que foi resgatada, uma pessoa que entendeu a sua vida a partir de um momento onde eu conheci Jesus como meu legítimo e suficiente Salvador. Eu não sei a sua história, eu não conheço seu coração, não sei suas necessidades, mas eu sei quem conhece. E ele me conheceu muito antes mesmo de eu entender quem ele era. Então, eu sou esse filho amado, Deus me permitiu hoje ser pastor, e o meu maior pastoreio é dentro da minha casa, com a minha esposa e meus 2 filhos, né? Ontem, para mim, foi um dia muito importante, muito emocionante, porque eu casei meu filho com 20 anos de idade. Ele quebrou alguns padrões que tanto eu, quanto a Raquel e outras pessoas da nossa família passaram. Então, foi um dia muito especial, um momento realmente impactante, que eu sei que está reverberando, não só na vida dele e da esposa, mas principalmente também nas gerações que dali virão. A palavra de Deus, ela fala que aqueles que obedecerem os mandamentos, milhares de gerações são abençoadas. E eu quero ser profeta na sua vida. Eu quero te falar que todas as vezes que você entender, e o tema que nós vamos falar aqui é sobre propósito e relacionamento, todas as vezes que você conseguir equilibrar isso, Deus vai agir sobre a sua vida. Eu tenho um filho mais novo também, que é o Rafael, de 14 anos, que esse sim é o profeta da nossa casa, um menino usado por Deus de forma sobrenatural. Mas tudo isso só foi possível porque um dia eu e a Raquel nos conhecemos, entendemos naquele momento que existia sim alguma coisa de Deus e nós resolvemos permanecer. E o permanecer, irmão, ele muitas das vezes não vai ser do jeito que a gente quer, né? Quem dera se fosse, né, Fernando? Quem dera se o permanecer fosse da nossa forma. E é por isso que esse equilíbrio entre propósito e relacionamento é o que nós vamos falar hoje. E eu queria muito a sua verdade. Eu queria que fosse um pouquinho mais interativo aqui, se vocês me permitissem, né? Não me deixa aqui sozinho. Quem aqui tem dificuldade em relacionamento? Grande parte da sala. Quem aqui tem dificuldade em entender o seu propósito? Muito bem. Então vamos lá. Propósito e relacionamento, eles caminham muito lado a lado. A palavra de Deus, lá em Amós 3,3, fala assim: como podem 2 caminharem juntos com pensamentos opostos? O que está dizendo ali? Que existe sim uma unidade, existe sim uma parceria, existe sim um complemento, mas que se não houver uma concordância, isso não pode acontecer deles caminharem juntos. Faz sentido o que eu estou te falando? Pois é. Então vamos lá. O casal que teve aqui agora nos mostrou, né, sobre propósito e relacionamento. Eu acho que eu não precisaria falar mais nada. A gente pode usar, né? Eu acompanhei hoje durante o dia todo. Infelizmente, na parte da manhã eu não consegui vir, porque ontem foi um dia realmente muito emocionante. A gente tinha muitas coisas para resolver hoje com, né, de toda a organização. Mas eu vi, acompanhei nas redes sociais, que vocês já tiveram aqui pessoas falando de uma forma sobrenatural sobre vários temas. Mas mesmo assim, quando as pessoas falam desses temas, e temas que muitas das vezes nós temos dificuldade, mas que a gente não consegue ter uma concordância nele, consequentemente é por isso que a gente não consegue caminhar de forma assertiva. Eu te garanto que você já deve ter procurado, você já deve ter lido vários livros, inclusive na Bíblia você já deve ter procurado isso, acredito eu, sobre o seu propósito. Você já deve ter fuçado N situações para você entender qual que é o seu propósito. E eu te garanto que você também, como eu, muitas das vezes, deve ter procurado saber sobre relacionamento. E por que muitas das vezes, e o Euler, que está falando aqui para vocês hoje, eu tenho 47 anos, eu conheci Jesus Cristo com 40. A Bíblia fala muito sobre o número 40, né? E
Quando o povo de Israel saiu do Egito, levaram-se 40 anos para ele chegar na Terra Prometida. Eu brinco e falo que a minha vida também levou 40 anos. Mas o que eu quero te mostrar? Se você não conseguir se relacionar bem com você mesmo, você nunca vai conseguir assumir seu propósito. Como podem dois caminharem juntos com pensamentos opostos? Como que você e seu relacionamento podem caminhar juntos se você não consegue se entender, se você não tem concordância com você mesmo? Como pode o seu propósito caminhar junto com você se você também não entender qual é o motivo desse propósito? Vocês me permitem usar o exemplo de vocês? Vocês conseguem entender o propósito desse casal? Vocês conseguem? Mas se eu chegar fundo para eles, talvez eles ainda nem conseguem entender completamente qual é o propósito. Estou falando errado? Porque o nosso propósito a gente não precisa entender. A gente só precisa viver. Talvez vocês cheguem para mim aqui agora e falem assim, eu estou entendendo qual que é o propósito desse pastor. Eu estou entendendo qual que é o propósito, porque que talvez ele está direcionando, eu poderia usar aqui várias técnicas de comunicação. Mas não, eu estou sendo verdadeiro com vocês. Eu estou mostrando para vocês que você não precisa entender seu propósito. Você só precisa se relacionar bem com ele. Se eu me relaciono bem com o meu propósito, isso é meio caminho andado para Deus começar a operar, para Deus começar a fazer. A gente vê que é um propósito lindo, mas eu tenho certeza que talvez lá no secreto deles, eles falam assim, mas por que isso? Talvez seja a oração de vocês, mas por que, Deus? Por que você nos colocou nisso? Mas hoje vocês nem preocupam mais, vocês só fazem. Mas talvez a gente aqui do lado fale assim, nossa, que propósito lindo, que coisa impactante, como deve ser. Mas aí você olha para dentro da sua casa, olha para as suas coisas e fala assim, mas e o meu propósito? E o meu relacionamento? Aqui não é exclusivamente um relacionamento você com uma outra pessoa, você com seus familiares, você com a sua vida profissional, não. É o seu relacionamento com o seu eu mesmo. É você e você. Quando você entende que você é a pessoa responsável em fazer dar certo ou não, você começa a entender que não está no seu controle. Ué, mas espera aí, então o que você está me falando é totalmente contrário. Você está falando que eu sou o responsável, mas está falando que não está no meu controle? Sim. Você é o responsável em abrir mão do seu livre-arbítrio ou não. Ou continuar querendo o seu. Querer continuar fazendo do seu jeito. Então a coisa mais importante é eu entender que eu só posso ser um bom par se eu for um bom ímpar. Vou usar a Grazi, que ela é boa de matemática, né, Grazi? Como podem duas pessoas caminharem juntas com pensamentos opostos? Como eu posso ser um bom ímpar se eu não sou um bom par? Se eu for um bom ímpar, consequentemente eu sou um bom par. Mas muitas das vezes eu quero ser esse par sem sendo que eu não sou o bom ímpar. Matemática básica. Mais e menos é menos. Você quer ter um propósito. Você quer seguir esse propósito. Você quer fazer com que esse propósito dê certo. Mas toda hora você tira dele. Ah, o que você tira? Os seus próprios deleites. Qual que é o propósito de uma manga? Dar um fruto? É isso? Alguém aqui gosta de manga? Me ajuda, gente. Manga é bom, não é? Eu também gosto muito de manga. Tem gente que com leite diz que não faz mal, né? Tá certo. Algum de vocês que gostam de manga, já viu alguma manga se desfrutar da manga? Tipo assim, a própria manga olhar e falar assim, nossa, que fruto lindo, deixa eu usar ela. Alguém já viu isso? Sim. Mas qual que era o propósito da manga? Não é dar um fruto de manga? Então quer dizer que ela própria não usa do propósito dela? Ela mesma não pode desfrutar do propósito dela? É exatamente isso que eu estou te mostrando. O seu propósito não é para o seu deleite, não é para o seu interesse, não é para os seus desejos. Não, o seu propósito é para que outras pessoas possam usar isso para poder se alimentar, poderem se transformar. Aí, então você está falando que é difícil. Sim, é difícil.
Mas é possível. Porque teve um que desceu dos altos céus, abriu mão da sua glória. Isso é Bíblia, não é o Euler que está falando. Eu vou usar, se me permite, eu não conheço qual é a sua religião, o que você acredita ou não, mas me permita usar a Bíblia como um intuito histórico, para trazer uma contextualização, para não ser a minha opinião, nem talvez a sua. E nós vamos trazer ela para ter essa percepção. Ele abriu mão de tudo. Por causa dele? Não. Por causa de cada um de vocês que está aqui. Não foi por nós, não foi por mim. Não, foi por todos nós, não foi por ele. Isso é entender e se relacionar bem com o seu propósito. Deus tem levantado eu e minha esposa para a gente falar muito sobre um tema que é muito interessante, que chama-se inteligência relacional. O que é uma inteligência relacional? É saber lidar bem com as nossas dificuldades. Se relacionar bem com aquilo que nós não somos bons. Com aquilo que a gente não consegue entender que faz bem para o nosso eu. Irmão, se relacionar com coisa boa que a gente gosta, que os nossos prazeres, que a nossa carnalidade tendencia, é fácil demais, ué. Não é? Mas em relacionar com aquilo que Deus me chamou para fazer, aquilo que eu sei que aqueles dons e aqueles talentos que Ele me deu, foi aquilo. Já não é fácil. Por quê? Porque eu estou abrindo mão do meu eu. O casal usou o exemplo que eles estavam no Nordeste agora, recentemente. Não sei qual é a cidade que vocês foram. Várias da Paraíba. Foram Paraíba e Pernambuco. Pronto. Foram na praia algum dia? Mas queria, né? Gostaria, não era? É lógico, ué. Eu tive em Aracaju recente também, ué. Eu queria ter ido para a praia. Queria ter comido caranguejo, camarão. Isso é as nossas vontades. Só que Deus não enviou eles para lá, não foi para isso. Não me enviou para Aracaju, não foi para aquilo. Então eu preciso entender que eu preciso me relacionar bem com essa situação. Se eu não me relacionar bem com essa situação, eu estarei lá forçado. Eu estarei lá com freio de mão. Quem dirige aqui? Com freio de mão puxado, sabe? Quem aqui ainda tem carro manual? Irmão, carro manual é uma bênção. Estou te falando que não é uma bênção, sabe por quê? Porque não deixa a gente ficar no automático. E automático errado é a pior coisa que nos atrapalha na vida. Sabe por quê? Porque a gente acostuma em fazer as coisas no automático. E fazer no automático, muitas das vezes, só nos leva às nossas vontades. Então, o que eu estou te falando aqui? Se relacionar bem com você, se relacionar bem com aquilo que Deus te chamou para fazer, entender isso e ver que aquilo não é para o seu deleite, não é para a sua vontade, vai te ajudar muito a seguir esse propósito de uma forma genuína. O que é uma forma genuína? Você se entregar para aquilo sem pensar que você vai ganhar alguma coisa em troca. É muito parecido com relacionamento, não é não? Relacionamento é isso. Quem aqui é casado? Alguém aqui está para casar? Deixa eu contar aqui para os 2 casais ali, um negócio para vocês. Fecha aí, só vocês 4 vão escutar agora. Não existe conto de fadas. Sabe aquela história que Disney, Barreiras estava lá na Disney, agora viu, né, aqueles castelos maravilhosos, a Cinderela, aquilo não existe. Todas essas histórias que nos mostram, o tema é o Brasil que a gente não vê, ninguém vê. O que eles mostram para a gente não existe. Sabe aquela história linda que toda mulher pensa e fala assim, olha, eu vou casar com o meu príncipe encantado, sabe aquilo? Não é lindo? Aquilo é emocionante. Mas aquilo é para seduzir vocês, porque aquilo não existe. Porque todas as vezes que existe a união lá do príncipe e da princesa, aí tem aquele entrada triunfal no castelo, aquela coisa, sabe o que vem depois? Final. Nunca tem a parte 2. Nunca tem 1 mês de casamento, 2 meses de casamento. Eu e a Raquel esse ano fizemos 24 anos de casamento. Nunca tem. Não pensa que vai ter.
Só existe uma história de um relacionamento que eles precisaram entender qual era o propósito deles e fazer com que aquele propósito desse certo. Eles começaram a ter uma inteligência relacional. Deixa eu contar para vocês que, se vocês ainda não assistiram, eu quero que vocês tenham esse para casa. Chama-se Shurek e Fiona. Shurek e Fiona é um casal real. Olha para o seu marido, para sua esposa aí e fala assim, ô minha Fiona, ô meu Shurek. Só que deixa eu te falar uma coisa. Se tem uma coisa que Shurek e Fiona, você pode assistir todos, e tem 1, 2, tem esse com os filhos, um monte de coisa. A palavra de Deus fala que a presença do Senhor traz formosura ao nosso rosto. Sabe por quê? Isso é seguir propósito. Não é perfeito, não é perfeita, nem Shurek, nem Fiona, e agora eu já não estou falando de Shurek e Fiona, estou falando da gente mesmo. Não são perfeitos, mas entenderam qual era o propósito deles e se relacionaram bem com aquele propósito, de viver o tempo auxiliando o outro e não querendo conquistar ou ganhar. Não, se relacionaram bem. E aí sim, a Bíblia fala assim, como bons somos dois, se um cai, o outro ajuda a levantar. Seguir o seu propósito sem relacionamento não dá certo. Sabe por quê? Se tem duas coisas que você precisa ter para que um propósito caminhe bem, chama-se foco. Você tem que ter foco, você tem que se dedicar, você tem que se esforçar. E uma outra coisa é ter intimidade. Intimidade com o quê? Com aquilo que Deus te chamou, aquilo que você decidiu fazer. Talvez você está falando assim, mas Deus nem me chamou para nada, mas você talvez já entendeu para que caminho que você está indo. Concorda comigo que foco e intimidade são necessários para a gente conseguir ter resultado no nosso propósito? É a mesma coisa de relacionamento. Se você não tiver foco no seu relacionamento, se você não tiver intimidade no seu relacionamento, marido e mulher, no seu trabalho, você também não vai ter resultado. Mas por que você está falando tudo isso? É porque eu quero te mostrar agora que se você não tiver foco em Jesus Cristo, se você não tiver um relacionamento de intimidade com Ele, não vai dar certo. Eu tentei durante 40 anos. Tive bons resultados na minha vida, ótimos resultados. Financeiros, muitos. Tinha uma família construída, tinha filhos crescendo, viajava várias vezes no ano. Tinha tudo que as coisas terrenas poderiam conquistar. Só que olha que coisa interessante, lá eu não conseguia me relacionar bem com aquele propósito. Lá eu não conseguia ter inteligência relacional, lá eu não conseguia ter domínio próprio. Mas as coisas carnais eu tinha todas. Mas quando eu tomei a decisão de abrir mão dessas coisas para viver o propósito e me relacionar de uma forma genuína com aquele que tinha me enviado para o propósito, eu comecei a ter um foco e uma intimidade maior com ele. E sabe o que aconteceu? É aquilo que fala na Bíblia. Primeiro o reino do céu, a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que se você tiver um entendimento do que você está negligenciando, talvez possa ser sua intimidade com Deus, na maioria das vezes é. Muitas das vezes a gente talvez está querendo se relacionar com Cristo, não pelo que Ele é, mas o que Ele pode me trazer através disso. Deixa eu só bater aqui, que senão eu não vou ver o negócio aqui que está marcando. Perdão. Então, o que eu quero te fazer um convite? Você feche seus olhos, se você me permite. E nesse momento, talvez, se você está com a sua esposa, eu sei que você é atencioso, você é carinhoso, os noivos, principalmente aqueles que estão começando o namoro, sempre estão assim, mãozinha dada, aconchegado, está meio friozinho, então eu sei que você está, mas aí nesse momento você vai soltar. Se você, porventura, estiver mexendo no seu celular, eu vou te pedir, nesse momento, só para você soltar um pouquinho. Que você possa fechar seus olhos e respirar 3 vezes. Oxigena bem seu cérebro. Para que você está falando isso? Eu estou usando a analogia lá do carro automático. Vão tirar ele do automático, vão trazer para o manual. Você vai respirar 3 vezes.
e expirar novamente. E você vai pensar agora, como que foi até aqui? Você está falando sobre a conferência Ser, você está falando sobre a minha vida profissional, sobre o meu relacionamento? Não. Que você traga à sua memória tudo o que você já passou até hoje. Eu tenho certeza que muitas conquistas já existiram. Vocês já conseguiram viver coisas que muitos, talvez, seus pais, seus avós, nunca viveram. Por isso nós temos que ser muito gratos por todas essas coisas que Deus nos proporcionou viver. E isso te traz o quê? Alegria, paz, certeza que você está no caminho certo. Isso traz para sua mente gratidão. Você consegue, inclusive, trazer à memória aquilo que te traz esperança, como a Bíblia fala. Todas as vezes que eu trago à minha memória coisas que eu consegui conquistar, que eu consegui fazer, isso me traz esperança. São histórias lindas, eu tenho certeza e consigo perceber, porque as nossas histórias, elas são motivadoras para muitas pessoas. Eu tenho certeza que você já motivou muitas pessoas. E está tudo bem, se você entender nesse momento que você queria exclusivamente ter conquistas, chegar em pontos de hierarquia dentro da sua empresa, ter um relacionamento melhor, ter conquistas, não tem problema nenhum. Só que, da mesma forma como a gente trouxe à nossa memória coisas que nos trouxeram positivas, eu quero que você, de uma forma muito assertiva, talvez coisas que até ficaram esquecidas até hoje, mas que você consiga trazer lá. Em algumas pessoas isso vai vir como dor, como ressentimento, como mágoa. Em outras pessoas talvez vai vir como um sentimento de não apropriação, de não merecimento, porque são coisas que realmente foram impactantes na sua vida. Algumas pessoas têm até dificuldade de trazer isso à memória porque foi tão triste que você queria ter esquecido. Mas tem pessoas aqui que começam a entender que aquilo que foi o final, aquilo que reverberou tudo, foi talvez o motivo pelo qual você realmente queria ter alguma coisa. Agora eu quero te fazer uma pergunta, para que você possa responder. Só para um amigo meu, e eu tenho certeza que tem muito amigo dele aqui, porque eu vim sobre oração, sobre um propósito muito específico. Se você tivesse a oportunidade de encontrar com Jesus Cristo, se você tivesse a oportunidade de ressignificar tudo isso que você fez, com entendimento de um relacionamento melhor com as suas dúvidas, com as suas incertezas, o que você gostaria de fazer? Você continuaria com o controle na sua mão ou você entregaria esse controle para Jesus Cristo? Talvez você está falando assim, poxa, mas eu nem conheço Jesus Cristo. Mas eu te garanto uma coisa, Ele te conhece. Ele te conhece. E Ele sabe exatamente aquilo que você precisa, aquilo que você tem de necessidade. Porque todos os talentos, todos os dons, todas as habilidades, foi Ele que te deu. E se Ele te deu isso, é porque Ele conta com você para um propósito muito específico. Mas eu preciso te dizer, o seu propósito não é para você. Como eu usei a analogia da manga. A manga, quem vai chupar não vai ser você. Sabe aquelas dores, aquelas angústias, aqueles problemas? Existe um termo, pode abrir seus olhos, que eu quero que você entenda sobre isso. Qual é o significado de autoridade? É o poder, é o direito de exercer poder sobre alguma coisa. E se você passou na sua vida sobre alguma dificuldade, alguma coisa, alguma angústia, e se você já venceu aquilo, significa que você tem autoridade sobre aquela coisa.
A Bíblia fala que Jesus Cristo veio à Terra, passou aqui e durante um tempo venceu a Terra. Falou assim, ó, no mundo passará por aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. O que ele está falando assim? Ó? Vai ter muita dificuldade, mas tenha bom ânimo. Bom ânimo de forma bíblica, com a interpretação genuína do que significa bom ânimo, significa alegria. E nós temos vivido os nossos propósitos sem alegria. Então eu preciso te dizer, se aquilo que você acredita que é seu propósito não está te trazendo alegria, existe uma grande chance de isso não ser de Deus. Se o seu propósito está atrapalhando o seu relacionamento com você mesmo e com a sua esposa, com seus filhos, isso não vem de Deus. Muitas das vezes, talvez a gente está fazendo isso na força dos nossos braços. A gente está fazendo único exclusivamente para que a gente tenha conquistas. Só que, deixa eu te falar uma coisa. Tudo aqui na Terra é passageiro. A maior conquista que você vai ter é quando você chegar na frente de Jesus Cristo e Ele te falar assim, esse eu me comprazo. Ele conquistou. Entra no gozo do Senhor. E dentro de tudo, com um ato de fé e de coragem, eu queria, se o Fernando me permitir, pessoas aqui que estão carregando fardos muito pesados, que talvez estão seguindo um propósito, estão tendo relacionamentos consigo mesmo, mas que está pesado, que não está tendo alegria mais. Você está falando assim, não, mas para que eu estou fazendo isso? Se você quiser, porque biblicamente tem que ser assim, nem Jesus Cristo toca na gente se a gente não deixar. Se tem uma coisa que Deus não toca, chama-se livre-arbítrio. E tem uma oração que eu já faço há muito tempo. Eu falo assim, Deus, eu entrego ao Senhor o meu livre-arbítrio. Eu te entrego as minhas vontades, os meus desejos. Porque eu sei que os meus são muito ruins. Se você quiser, e todo mundo vai fechar o olho de novo, para que ninguém possa ficar constrangido. Você vai levantar sua mão assim, ó. Tá pesado. Tá pesado. Pode ficar com a mão erguida. E daqui não é exposição. Quem precisa entender é você. Mas se você me permitir, eu quero orar pela sua vida. Porque eu vou te falar, o Fernando sabe, Bruno sabe, esses dias foram muito pesados. Muito pesados. Dias que talvez eu, mesmo passando por situações tão prazerosas, coisas tão boas, estava pesado demais. A minha alegria tinha deixado de existir. Mas Deus declarou para mim, e eu quero declarar para a sua vida. O único motivo disso é para que você tivesse, sim, um entendimento de que forma eu queria te usar lá. Talvez eu queria falar um monte de coisa aqui, mas não é o que Deus quer, e não é sobre mim. É sobre Ele e sobre o que Ele quer fazer através da minha vida. Então, eu estou te falando com muito temor ao Senhor. Deus me deu a autoridade de vencer algumas coisas esses dias. E com isso, eu posso sim orar e declarar em nome de Jesus Cristo que quem vai operar vai ser o Espírito Santo sobre a vida de vocês. Pai, nesse momento eu oro e te peço, Pai, todas essas pessoas que tiveram aqui por livre e espontânea vontade, o desejo de serem transformadas. Elas estão deixando claro, Pai, eu não consigo carregar mais esse fardo. Eu te peço, tira com a sua mão santa. Tira tudo aquilo, Pai, que está pesando, que está fazendo com que essas pessoas não consigam mais viver a plenitude do Senhor. O Senhor não nos trouxe aqui na terra, aqui nós somos peregrinos, nós somos embaixadores do Senhor. O Senhor não trouxe eles aqui para passar dificuldades. O Senhor não trouxe eles aqui para carregarem fardos. O Senhor trouxe esses aqui com um propósito muito específico.
Então eu te peço, alivia essa dor, tira de forma cirúrgica, Espírito Santo. Toca no coração de cada um. E vai tirando. Tira. Traz leveza para essas pessoas. Traz para que essas pessoas possam entender que elas podem sim fazer de uma forma mais leve, com menos peso, com menos obrigação. Não precisa ter obrigação, não precisa ter performance. Precisa ter só leveza. Então eu te peço pela autoridade do nome de Cristo Jesus, vai com a sua mão, tira. Pessoas já estão tendo entendimento de um melhor relacionamento com elas mesmas. Ô Pai, se relaciona. Eu sei que o Senhor está disponível para essas pessoas. Toca. Assim como o Senhor fez na minha vida um dia, eu te peço, como o Senhor fez essas últimas semanas, toca no coração dessas pessoas, para que elas voltem para suas casas, para suas cidades, mais leves, com mais alegria no rosto, que aonde eles colocarem a planta dos pés, eles vão transbordar, Pai, a alegria que já tem implantada no coração de cada um deles. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que nada disso seja pela minha vontade, nem talvez pela vontade deles, mas seja pela vontade do Senhor. Porque sendo assim, eu sei que no tempo e no momento certo, Pai, cada um aqui vai ter um entendimento claro de qual é o seu propósito. E vão seguir, vão caminhar nesse propósito de uma forma mais leve e mais genuína. Por isso eu te rendo graças. Muito obrigado, Espírito Santo, pela vida do Fernando, de toda a sua equipe, da sua esposa, que entenderam que o propósito deles era semear na vida de tantas pessoas. E hoje a gente pode, Pai, começar a cultivar cada vez mais, Pai. E eu sei que essa colheita, Pai, vai dar 30, 60, 100 vezes mais. Porque muitas pessoas, Pai, eu consigo perceber no mundo espiritual de forma profética, Pai, muitas pessoas sendo impactadas através de um posicionamento de pessoas que hoje dedicaram seu dia para se conhecer de uma forma mais clara. E o Senhor vai fazer exatamente como é a sua vontade. Por isso, eu te rendo graças. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Eu queria agradecer muito cada um de vocês, agradecer a minha esposa. E pode ter certeza, a Bíblia nos promete isso. O final das coisas é melhor do que o começo. Talvez esse começo não esteja sendo fácil. Talvez mudanças profissionais, mudanças de propósito, tenham, em alguns momentos, atrapalhado. Mas creia, confie, tenha fé que Deus está fazendo. Agradeço a cada um de vocês, que Deus abençoe grandemente.